Shalom, povo do avivamento, shalom, igreja gloriosa, graça e paz a você que me acompanha nesta hora, neste momento, neste exato momento que você está acompanhando esta ministração a respeito de Cristologia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e sobre o teu coração. Sou o pastor Peter e aqui vamos para a quarta aula desse tema tão extraordinário que estamos estudando, Cristologia, né? Cristo, o centro de todas as coisas. Começamos já há quase um mês nesta matéria, nesta ministração tão poderosa, onde Deus tem falado tanto aos nossos corações. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos aproximamos do Senhor, mais somos cheios do Espírito Santo, mais desfrutamos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, queridos, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, o domínio e a exaltação para todos sempre, em nome de Jesus. Olha, esta matéria está quase acabando. Nós teremos hoje uma aula. Nós falaremos um pouquinho sobre a rota geográfica, por onde o Cristo passou, né, alguns significados de tudo isso. Depois da aula de hoje, teremos apenas mais 2 aulas e acabaremos essa matéria, a Cristologia, né? Claro que falando de uma forma muito superficial, porque poderíamos mergulhar muito mais profundamente a respeito desse tema. Temos tantos outros assuntos para tratar, mas eu acredito, queridos, que assim, para um básico, que é a proposta da nossa escola de ministérios, nesse primeiro módulo, nós estamos alcançando o objetivo e tem sido uma grande bênção. Aliás, todas as matérias têm sido uma grande bênção para a nossa edificação, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar. Eu quero, Senhor, engrandecer o teu nome nesta hora. Muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome para falar do teu amor. Senhor, a tua palavra diz que o teu povo perece porque falta conhecimento. E aqui, Senhor, nós estamos contemplando pessoas que querem conhecer mais de ti, que querem mergulhar mais profundamente na tua palavra, que desejam, ó Deus, serem profundos na intimidade contigo. Por isso, Espírito Santo, nos conduza a essa profundidade, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te pedir perdão por todo o pecado, se pecamos por gestos, palavras, atitudes, consciente ou inconsciente. Sê misericordioso, passa o teu isopo sobre as nossas vidas, ó Deus, e justifica-nos pelo teu sangue, em nome de Jesus. Nós queremos levantar mãos santas aos céus, justificadas pelo teu sangue, para a glória do teu santo e bendito nome. Espírito Santo, fala conosco, abra os olhos do nosso entendimento, que esta ministração seja uma bênção e que nós possamos conhecer um pouco mais do Cristo, a qual nós tanto amamos, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, glória a Deus. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, na última aula, nós falamos a respeito do ministério de Jesus, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, Jesus como profeta. Nele toda a plenitude habitou e por isso ele cumpriu todas as coisas que estavam propostas diante dele, em nome de Jesus. E mais importante do que saber que sobre o Cristo havia toda a plenitude, é saber que ele delegou sobre as nossas vidas também. Isso é extremamente importante. Saber que Jesus, ele atuou como sacerdote, e aprendemos qual é o ofício do sacerdote: representar o povo diante de Deus. Cristo atuou na plenitude do sacerdócio. Cristo também atuou como rei, assim como o rei Davi, ele tinha autoridade, atuando como rei. Jesus tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade. Ele é o nosso rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. E Jesus também operou debaixo de uma unção profética. Nele habitou. Todo o espírito da profecia estava sobre a vida de Jesus enquanto no seu ministério terreno. E antes dele ser assunto aos céus, queridos, a Bíblia diz assim: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18.
Olha que coisa tremenda. Quantos lembram desse versículo? Eis que é-me dado todo poder nos céus e na terra. Poder de sacerdote, poder de rei, poder de profeta, todo poder é dado a mim. Jesus declarando. E aí a Bíblia diz assim, portanto, ide, olha só, ele delegando todo o poder para nós, ele delegando, ele impetrando este poder, o sacerdócio, o poder de governo, o poder profético, ele impetrando sobre as nossas vidas, eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, meus discípulos, agora vão, porque eu autorizo vocês, eu delego este poder a vocês, eu derramo sobre vocês esta mesma unção, esta mesma autoridade, essa mesma capacitação, para que vocês possam fazer obras ainda maiores do que as obras que foram feitas por mim. Olha só que coisa tremenda, queridos. Olha só que coisa extraordinária. Esse poder todo que havia, essa autoridade toda que havia sobre Jesus no seu ministério terreno, antes dele ser assunto aos céus, ele reuniu os seus discípulos e delegou esta unção sobre as nossas vidas. Por isso hoje toda a plenitude opera em nós, através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Todo aquele que levanta a mão para Jesus, todo aquele que o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador, recebe dentro de si o Espírito Santo, passa a ser morada do Senhor e toda a plenitude está sobre a vida desta pessoa. Coisa tremenda, coisa linda. É por isso que nós não admitimos crentes requenguela. É por isso que nós não admitimos crentes meia boca, com perdão da palavra, pessoas que têm medo dos desafios, pessoas que se acovardam diante dos intempéries da vida, pessoas que se acovardam diante de situações espirituais. Nós não admitimos isso. Por quê? Porque Jesus nos deu toda a autoridade, nos delegou todo o poder, impetrou sobre nós toda a unção e toda a plenitude habita em nós através do Espírito Santo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e o domínio para todo sempre em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu sei que já foi compartilhado no grupo do WhatsApp a apostila desta ministração. Se você quiser acompanhar, vamos começar a leitura dessa apostila e vamos seguir aqui. Eu achei muito interessante destacar, queridos, a rota geográfica do ministério do Cristo, para nós entendermos um pouquinho a ordem cronológica de onde Jesus foi pisando. Nós poderemos mergulhar muito mais profundamente aqui, porque Jesus, até a sequência dos milagres que ele operou, tem um porquê. Até a sequência. Por que ele primeiro curou a viúva de Naim, depois ele curou o centurião em Cafarnaum? Por que ele operou nessa sequência? Por que os milagres foram liberados nessa sequência? Também tem um porquê, mas não temos tempo para falar. Depois, num segundo módulo, nós vamos mergulhar um pouco mais profundamente e tenho certeza que Deus falará conosco em nome de Jesus. Mas vamos aqui, de forma bem superficial, entender um pouquinho por onde Jesus caminhou, por onde ele andou no seu ministério terreno, qual foi a rota geográfica do ministério do Cristo. Vamos lá, introdução. Se você quiser acompanhar a leitura, por gentileza, página 1 da apostila. A partir de agora, na matéria de Cristologia, vamos conhecer os lugares por onde Jesus passou. Espera um pouquinho que eu estou aqui com essa tecnologia aqui que acabou me deixando na mão. Vamos lá. Conhecer os lugares por onde Jesus passou durante os 3 anos do seu ministério terreno. Isso é, do período que vai do seu batismo até a cruz. Eu fiz questão de anotar aqui também, né, porque eu já percebi essa pergunta, já me fizeram essa pergunta. Como sabemos que o ministério terreno de Jesus durou apenas 3 anos? De onde vem essa informação? Como nós podemos ter essa convicção?
Os estudiosos da palavra utilizam como referência para calcular a duração do ministério terreno de Jesus as Páscoas das quais o Senhor participou, segundo o que a Bíblia nos revela. Assim sendo, a Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério publicamente pouco antes de uma Páscoa, como se lê na referência abaixo. Vamos lá, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, versículos 11 a 13. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali ficaram não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. A Bíblia conta também que Jesus foi crucificado durante a Páscoa, no momento em que marca o final do seu ministério terreno. Veja a referência abaixo. Era o dia da preparação para a Páscoa e quase a hora sexta. Disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhes Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam-lhe os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Olha só que coisa interessante. Aqui nós lemos quando começou o ministério de Jesus lá em Caná da Galileia. Lembra? Quantos lembram desse milagre? Quando a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento, no meio da festa acabou o vinho, e o que aconteceu, família? Ele transformou água em vinho. E ali Jesus deu início ao seu ministério, aos milagres do seu ministério. E ali podemos contar como o início do seu ministério, justamente numa Páscoa. Né? E aqui no texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 19, 14 e 16, nós vemos quando Pilatos estava querendo se livrar, né, de Jesus, e ele pergunta para o povo se não queria que soltasse Jesus. O povo começa a gritar: crucifica-o! E a Bíblia diz que isso se deu justamente a 6 dias da Páscoa. João, capítulo 19, 14 e 16. Além disso, entre o início do ministério terreno e a morte de Jesus, a Bíblia nos conta que o Senhor participou de mais 2 Páscoas, conforme as 2 referências citadas abaixo. Vamos lá, João, capítulo 5, versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. E João capítulo 6, de 1 a 4. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então perceba, queridos, que ele iniciou o seu ministério terreno numa Páscoa. Depois ele participou de 2 Páscoas e foi entregue para ser crucificado também numa Páscoa, dando assim então a fundamentação de que o seu ministério terreno durou aproximadamente 3 anos. Glória a Deus! Glória a Deus! É muito importante nós entendermos os embasamentos bíblicos para entender que nós não tiramos nada da cachola, né? Tudo que nós falamos e acreditamos está escrito na palavra de Deus e há um fundamento para tudo isso. Fazendo um cálculo simples, levando em consideração essas marcas de tempo que a Bíblia nos apresenta, concluímos que o ministério de Jesus teve, portanto, duração de aproximadamente 3 anos. Aí esses 3 anos do ministério de Jesus, eles foram divididos, e quando nós vamos estudar esses 3 anos, a gente subdivide esses 3 anos da seguinte forma: o primeiro ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano da obscuridade, pois no princípio Jesus ainda não era conhecido pelos judeus e nem pelos gentios. Ele se tornou conhecido durante este primeiro ano. Então, o ano da obscuridade, ou então o ano do anonimato, poderíamos dizer assim também, porque Jesus estava dando início ao seu ministério terreno, a sua fama ainda não tinha corrido, ele ainda não era conhecido, ele ainda estava agindo no anonimato,
né, fazendo situações pontuais nesse primeiro ano de extrema importância, mas atuando no anonimato, por isso é chamado o ano da obscuridade, ou o ano do anonimato. O segundo ano, por sua vez, é conhecido como o ano do favor público, porque Jesus já era bastante conhecido e por causa da euforia em torno do seu nome e sua pessoa, que já fazia com que multidões o seguissem. Depois do primeiro ano, quando ele já começou a operar de forma extraordinária, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, grandes coisas aconteciam por meio do ministério de Jesus, porque é assim que acontece, queridos, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, coisas extraordinárias acontecem, todas as vezes que nós nos deparamos com o Senhor, que nós nos colocamos na presença de Deus, milagres extraordinários acontecem, inclusive neste exato momento, enquanto estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, falando sobre o Senhor Jesus, Ele já está tocando em nossas vidas e milagres já estão sendo liberados. E assim aconteceu no primeiro ano do seu ministério. Ele atuava debaixo de um anonimato, ainda não era conhecido, mas devido ao quantidade de milagres, as pessoas que eram libertas, as obras sobrenaturais que ele realizava, a sua fama começou a correr. E o segundo ano do ministério de Jesus é conhecido como o ano do favor público. Ele caiu na graça do povo. Quem é que não quer andar, gente, com quem realiza milagres? Quem é que não quer andar com quem traz o sobrenatural para a terra? Todos estavam atônitos, maravilhados com o ministério de Jesus, isso no segundo ano. O terceiro ano, por fim, é conhecido como o ano da oposição, pois foi o ano em que os fariseus e sacerdotes buscaram uma forma de matar Jesus e que culminou na sua traição e consequente morte de cruz. O terceiro ano, então, quando Jesus já estava famoso, sua fama já estava notada, devido à quantidade de milagres que ele realizava. Então, os religiosos da época se levantaram contra Jesus. A religião da época não aceitou. Eles não conseguiram admitir que o Rei dos Reis pudesse vir numa manjedoura, pudesse ser nascido de uma mulher, né, e pudesse operar de uma forma tão extraordinária. Eles não conseguiram admitir. Certamente os judeus estavam esperando um monarca, certamente os judeus estavam esperando alguém que viesse do palácio, alguém que viesse da monarquia, alguém que viesse da alta sociedade da época. Jamais esperava que seria o filho de um carpinteiro, que seria Jesus, mas justamente para que se cumprisse a palavra de Deus, né? Dizendo que de Belém nasceria o Salvador. Tantas profecias que apontavam para o nascimento de Jesus, tantas profecias que apontavam para o nascimento do nosso Salvador, aleluia, e essas profecias se cumprem. Jesus então dá início ao seu ministério, opera de forma sobrenatural. Ao primeiro ano ele anda debaixo do anonimato, o segundo ano ele anda debaixo de um favor público, as pessoas estavam atônitas, caiu na graça do povo. E o terceiro ano, o ano da oposição. E todos nós passamos por isso, queridos. Preste atenção. Todos nós passamos por isso. Quantas pessoas já olharam para alguém, né, e disseram: olha, essa pessoa é uma bênção, prega muito, é usado por Deus, mas chega um momento do ministério em que a inveja também tenta nos afrontar, em que pessoas tentam apontar o dedo, em que situações se levantam para tentar se opor, para tentar desanimar, porque o inimigo nunca vai ficar satisfeito quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. Mas assim como Jesus foi uma ovelha muda, focado no seu ministério, disposto até morrer por ele, eu e você temos que ter o mesmo sentimento. Ainda que se levante pessoas para tentar nos desanimar, nada vai nos impedir de realizar o projeto de Deus, nada vai nos impedir de realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque eu e você somos chamados como luzeiros nesta geração corrompida para sermos como sal da terra e luz no mundo, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, glorifica o Senhor Jesus aí, aleluia, glorifica o nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir aqui.
Durante esses 3 anos, Jesus fez muitas viagens, cerca de 50, com durações variadas. Em alguns casos, a rota é clara e conhecida. E nesses casos, os lugares por onde Jesus passou podem ser facilmente identificados. No entanto, em outros casos, a Bíblia não apresenta claramente a rota seguida por Jesus. Assim, sabemos que oficialmente Jesus visitou 14 cidades, além de pequenas aldeias e vilarejos pela Palestina, em 3 grandes regiões: Judeia, Galileia e Pérea. Diga: Judeia, Galileia e Pérea. Glória a Deus. Vamos lá. O ministério de Jesus na Judeia foi após o conhecido jejum de 40 dias que o Senhor Jesus deu oficialmente início ao seu ministério, enquanto ainda estava na Judeia. Quantos lembram, queridos? A Bíblia diz que João Batista estava batizando no deserto, né? E a pregação dele era uma pregação tanto diferente: raça de víboras, quem vos livrará da ira de Deus, né? Quando ele estava batizando, a Bíblia diz que João batizava aproximadamente 3.000 pessoas por dia, e de repente, no meio daquela fila de jiboia, jararaca, ele contempla o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz então que ele fica atônito. Alguém pergunta para ele: quem é esse? E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele a qual eu vos falei, que eu batizo com água, mas após mim vem um que batizará com Espírito Santo e com fogo, o qual não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés. Ele está na nossa frente, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. A Bíblia diz então que João Batista batiza Jesus para que se cumpra nele toda a palavra, né? O Espírito Santo visita Jesus e leva Jesus para o deserto para jejuar 40 dias. Quantos lembram? E Jesus jejuou 40 dias, foi tentado por Satanás no deserto, e quando ele voltou desse tempo de jejum, ele deu início ao seu ministério justamente na região da Judeia. Olha só. Foi após o conhecido jejum de 40 dias que o Senhor Jesus deu oficialmente início ao seu ministério, enquanto ainda estava na Judeia. Após o jejum, Jesus voltou ao lugar onde havia sido batizado para chamar seus primeiros discípulos, Filipe, Bartolomeu, André e Pedro, e em seguida fez uma rápida viagem à região da Galileia. Olha só, queridos, Jesus começa na Galileia, na Judeia, e já começa levantando os seus discípulos. Coisa tremenda. Jesus volta à Galileia. Depois de chamar os primeiros discípulos, Jesus foi à Galileia. Passou primeiro por Caná, onde realizou seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou foi justamente lá em Caná da Galileia, naquele tão conhecido casamento, né? Que nós ministramos tanto sobre ele. Em seguida foi a Cafarnaum, a cidade onde o seu ministério esteve baseado por um bom tempo. Ou seja, Jesus saía para suas viagens, mas sempre retornava a Cafarnaum, que era sua casa, ou seja, o lugar onde Jesus morava. Glória a Deus, queridos. Olha, enquanto eu estava preparando esse estudo, enquanto eu estava digitando tudo isso daqui, queridos, parece que eu conseguia caminhar do lado de Jesus. Eu não sei se você tem essa facilidade, mas enquanto a gente vai falando, olha, Jesus foi para a Judeia, voltou para a Galileia, operou lá no casamento em Caná da Galileia, voltou para Cafarnaum, parece que eu estou caminhando com Jesus, parece que eu estou andando com Ele, fazendo missões com Ele, né? Que coisa tremenda, que coisa extraordinária. Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira do mar, na região de Zebi e Naftali. Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Queridos, por gentileza, não repare nos erros de digitação aqui na apostila, tá bom? Às vezes acaba passando despercebido. Eu acabei de ver mais um aqui. Mas não repare, isso não vai atrapalhar o teor do ensino, não tem problema não. Mateus capítulo 13, versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, Jesus foi para casa.
E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Tudo isso em Cafarnaum, onde ele voltava para a sua casa e ali ele repousava. Foi justamente lá em Cafarnaum, quando ele voltou em uma dessas expedições, que quando ele chegou, quantos lembram desse milagre? O milagre do paralítico que foi levado pelos 4 amigos, né? Jesus, ele voltou de uma expedição, creio que cansado, querendo dar uma descansada, e quando ele chega lá na casa em Cafarnaum, a multidão vem atrás dele, cerca aquela casa e começa ali uma grande célula. E Jesus, mesmo querendo descansar, não resiste, querido, porque homem de Deus, mulher de Deus é assim. Às vezes nós até estamos cansados fisicamente, mas quando alguém chega do nosso lado, quando o Senhor Deus nos dá uma oportunidade, logo, mesmo cansado, nós abrimos a nossa boca, começamos a falar do amor de Deus. Quando percebemos, já estamos ministrando salvação, fazendo apelo, ministrando cura. Homem e mulher de Deus é assim, não tem tempo para fofoca, para conversa fiada. Homem e mulher de Deus é dessa maneira que se movimenta. E Jesus foi assim, chegou para descansar na sua casa, a multidão chegou. Nisso chega lá 4 amigos, trazendo na cama um paralítico. Eles tentaram chegar o paralítico até Jesus. A casa estava tão cheia que não conseguiram chegar à cama. Como é que eles fizeram? Destelharam a casa e colocaram o paralítico na frente de Jesus. E todos sabem o que aconteceu. Um grande milagre de restauração sobre a vida daquele homem, em nome de Jesus. Jesus, ele opera maravilhas por onde ele passa, mesmo no seu tempo de descanso. Nós vemos Jesus operando, ensinando. E eu acho muito interessante esse texto. Outro dia estava pregando sobre ele, sobre os 4 amigos e o paralítico em Cafarnaum. A Bíblia diz assim, ó: e Jesus estava ensinando e o poder de Deus estava disponível para curar. Eu achei tão interessante essa declaração, porque todas as vezes que nós estamos contemplando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, todas as vezes que nós estamos meditando na palavra de Deus, seja num culto, seja numa escola bíblica, seja numa escola de ministério, seja presencial ou online, todas as vezes que nós estamos meditando na palavra de Deus, o poder de Deus está disponível para curar. E nesta hora, neste exato momento, enquanto você está ouvindo esta palavra, meditando nesta palavra que está sendo ministrada, eu não sei se você está sentindo algum tipo de dor, eu não sei se você está sentindo algum tipo de paralisia, eu não sei se você está acometido por alguma doença, por alguma enfermidade, mas eu quero declarar: seja curado agora, receba a cura agora, porque o poder de Deus está disponível para curar. Seja tocado agora pelo favor de Deus, seja visitado agora por essa unção de cura, todo espírito da enfermidade caia por terra e você seja curado, livre de toda dor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, dê Ele uma poderosa salva de palmas aí onde você estiver, em nome de Jesus, porque onde a palavra de Deus está sendo ministrada, o poder de Deus está disponível para curar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cafarnaum estava localizada na beira do mar da Galileia e era considerada a capital da região por ser um ponto de pesca e, portanto, um grande ponto comercial e industrial. Cafarnaum era um lugar muito estratégico. Não foi à toa que Jesus ele fixou residência em Cafarnaum. Por esse tempo, Jesus ficou poucos dias em Cafarnaum, saindo novamente em viagem na direção de Jerusalém. Para saber mais do que acontece nesse período, leia João 1:35 e 2:12. Então, queridos, eu deixei aqui algumas referências, porque, como eu mencionei anteriormente, é impossível nós esgotarmos todo o assunto. Estamos falando de tantas coisas, tantas viagens, tantas situações. Então, é muito importante nós lermos os evangelhos para entendermos todos os lugares por onde Jesus andou. Amém? E aí tudo vai ficar muito mais claro para as nossas vidas. Vamos lá. Jesus volta à Judéia. Jesus saiu de Cafarnaum em direção a Jerusalém por causa da Páscoa.
E foi neste tempo que o Senhor expulsou os cambistas do templo pela primeira vez. Lembra dessa situação? Quando os cambistas estavam fazendo comércio lá no templo, de uma forma tão leviana, e Jesus chegando expulsou os cambistas, né, ali do templo pela primeira vez. Nicodemos foi falar com Jesus à noite e João Batista mais uma vez testificou a respeito de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Aqui nós vamos conseguindo identificar, né? A gente vai lembrando das passagens, das referências. Jesus volta à Judéia e ele se encontra com Nicodemos. Quantos se lembram desse encontro com Nicodemos? Lá em João capítulo de número 3, quando ele se encontra com Nicodemos e Nicodemos começa a compartilhar, porque Nicodemos era um entendedor da Torá, um entendedor da palavra de Deus, né? Conhecia as escrituras e começa ali a conversar com Jesus, mas chega um determinado momento que Nicodemos não entende mais nada, ele não começa a não compreender mais acerca do que Jesus estava falando, mesmo sendo tão sábio, e Jesus olha para ele e fala: ô Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos, sendo tão inteligente, olha para Jesus e fala assim: como pode, Jesus, eu sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe materna e nascer novamente? Poderia isso acontecer? Jesus falou: Nicodemos, você não entendeu nada. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nicodemos ali numa conversa com Jesus, ele recebe um encontro poderoso e é ministrado sobre o novo nascimento. Necessário é nascer de novo. Você pode ir para a igreja, você pode até tomar a Santa Ceia, você pode até conhecer a Bíblia, mas se não tiver um novo nascimento, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rota, ei querido, você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Necessário é nascer de novo, em nome do Senhor Jesus. Jesus volta para Galileia. Acredita-se também que foi antes de Jesus voltar para a Galileia que João Batista foi preso. Depois dessas coisas, Jesus saiu em viagem pela Judéia, em direção novamente à Galileia. Ele ficava muito entre a Judéia e a Galileia. Acredita-se que essa viagem tenha sido bem longa, pois a Bíblia não nos fala muito mais sobre o que Jesus teria feito neste ano, mas sabemos que foi então que Jesus e seus discípulos passaram pela região de Samaria, evitada pela maioria dos judeus. Olha só que coisa tremenda. Em Samaria, a caminho da Galileia, Jesus se encontrou com a mulher samaritana e pela primeira vez se revelou como Messias. Para saber mais, leia João capítulo 2, de 13 a 42. Ah, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele então, na região da Judéia, ele voltando, ele passa em Samaria, uma região que os judeus evitavam. Uma região que os judeus não passavam, porque havia uma celeuma teológica a respeito de onde se deveria adorar a Deus. Moisés disse que Deus deveria ser adorado no monte. E Salomão havia dito que Deus deveria ser adorado no templo. E agora, é no templo ou é no monte? Onde que se deve adorar a Deus? E havia essa celeuma teológica. Por isso havia uma certa inimizade entre os judeus e os samaritanos. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está passando por Samaria, ele vai até o poço de Jacó. Senta no poço de Jacó e ali ele tem um encontro com uma mulher samaritana. Interessante, queridos, que se formos analisar com o nosso prisma humano, aquela mulher não seria digna de falar com Jesus e nem de ouvir a voz do Mestre. Quantos de vocês pensam que Jesus, neste exato momento, está se revelando a uma prostituta, está se revelando a uma mulher adúltera, mas foi justamente a ela que Jesus se revelou, né? Jesus olha para ela e ao invés de Jesus condenar, ao invés de Jesus apontar o dedo e falar: olha, você já tem 6 maridos, você é uma pecadora, você é uma adúltera, ele pede ajuda para a mulher. Ele olha para a mulher e fala assim: mulher, me dá água para eu beber. A mulher olhou, eu creio que tão ferida já da vida, de ter tantos relacionamentos que a feriram. A mulher olha para ele e fala assim: mas você é de outra igreja, você faz parte de outra fé, você é judeu, não crê do jeito que eu creio, como é que você está falando comigo? Você é tradicional, eu sou pentecostal. Queridos, precisamos entender que para Jesus não tem esse tipo de divisão.
Jesus não tem esse tipo de divisão, se é tradicional, pentecostal, batista, presbiteriano, da Assembleia de Deus. Ei, nós somos um povo que vai morar no céu, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele tem um encontro com a samaritana, né? Ali na região, a caminho da Galileia, e transforma a vida daquela mulher. E o texto você já conhece. Se você ainda não conhece, João capítulo de número 2, leia esse capítulo. Vale muito a pena nós meditarmos um pouco a respeito dessa passagem de Jesus por Samaria, né? E aqui a gente segue, falamos sobre o ministério de Jesus na Judéia, né? E por onde ele passou. Agora vamos entender um pouquinho o ministério de Jesus na Galileia. Primeira parte. Vamos lá. De volta à Galileia, Jesus deu continuidade ao seu ministério, começando a pregar sua mensagem publicamente, no momento em que as multidões já começavam a o seguir. Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Aleluia. Também foi então que Jesus curou o filho do oficial que estava doente na cidade de Caná. João capítulo 4, de 43 a 54. Além disso, neste tempo, Jesus foi rejeitado em Nazaré pela primeira vez. Lucas capítulo 4, 14 a 32. E realizou a pesca maravilhosa, onde Pedro, depois de uma noite inteira de trabalho sem resultados, conseguiu pescar mais do que o seu barco podia conter. Mateus capítulo 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20 e Lucas 5, de 1 a 11. Vamos ler o Lucas 5, versículos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Foi justamente na região da Galileia que Jesus operou todos esses milagres em nome de Jesus. Depois desse episódio, Pedro e André definitivamente largaram tudo para seguir ao mestre. E foram também chamados mais 2 discípulos, Tiago e João. Lucas capítulo 4, 42 a 44. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhe disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Olha só o ministério do Cristo na região da Galileia. Depois de viajar por um breve tempo na Galileia, Mateus capítulo 4, 23 e 25 e Marcos capítulo 1, versículo 38, Jesus retornou mais uma vez a Cafarnaum. De volta para casa, Jesus continuou curando os enfermos e pregando. Foi durante essa estada em Cafarnaum que Jesus se encontrou com Mateus, também chamado de Levi, e o chamou para ser um de seus discípulos. Mateus 9, de 9 a 13, Marcos 2, de 13 a 17 e Lucas 5, 27 a 32. Foi justamente neste momento que Jesus chamou Levi, também chamado de Mateus, o cobrador de impostos, para segui-o e para ser o seu discípulo. Graças a Deus por isso. A segunda fase do ministério do Cristo, na Galileia. Antes de dar continuidade ao seu ministério na Galileia, Jesus fez uma breve viagem a Jerusalém, na Judéia, para celebrar a Páscoa. Nesta viagem, Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda e pregou quando interrogado pelos fariseus, escribas e saduceus. Quantos lembram desse milagre? Quantos lembram? Foi aqui na segunda vez que ele voltou, a Galileia, que ele visitou Betesda, aquele tanque de Betesda, onde a Bíblia diz que havia ali uma multidão de enfermos, e de tempo em tempo o anjo do Senhor movimentava aquelas águas, e na medida que as águas eram movimentadas, o primeiro que fosse lançado nas águas era curado de todo mal,
Porque o movimento das águas, queridos, é algo poderoso. Nós precisamos entender o poder de nos movimentarmos na presença do Senhor. Existem muitos crentes parados, esperando que situações aconteçam assim, aleatoriamente. Nós precisamos nos mexer, nos movimentar, orar, buscar a Deus, jejuar. Precisamos movimentar as águas, porque no movimento das águas, milagres extraordinários acontecem. A Bíblia diz que Jesus visitou aquele lugar onde havia uma multidão de enfermos e curou o paralítico do tanque de Betesda. Eu gosto tanto dessa passagem. Eu gosto tanto de pregar sobre isso, sobre o paralítico do tanque de Betesda. Glória a Deus. Novamente em casa, Jesus continuou a ensinar a multidão e seus discípulos. Marcos 3 nos conta que foi então que Jesus curou o homem da mão ressequida e enfrentou a primeira conspiração dos fariseus. Olha só aqui, a religião se levantando contra ele. Porque a religião é isso, queridos. A religião não consegue admitir alguém como eu, que usava drogas, andava no tráfico. A religião não consegue admitir uma pessoa como eu sendo usada por Deus. A religião não consegue admitir que uma prostituta se converte e hoje se torna uma bênção. A religião não consegue admitir e não consegue entender o que o Espírito começa a fazer. E aqui começaram a questionar, a se levantar contra Jesus. Se levantar a se opor ao ministério de Jesus. Os próprios religiosos, que supostamente era para ajudarem, estarem do lado de Jesus, começa agora a se levantar contra ele e se opor ao seu ministério. Vamos lá. O Sermão da Montanha. Também foi nesse período que Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse sermão está escrito principalmente em Mateus 5, 6 e 7. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Esse sermão fala sobre os seguintes assuntos: as bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo, o cumprimento da lei e dos profetas, os escândalos, as esmolas, o jejum e a oração, o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiedade com as coisas da vida, o juízo, perseverança na oração e a admoestação para a salvação. Queridos, olha, por favor, leia cada uma dessas referências. Se você fizer uma leitura dessa por dia, em 10 dias você leu tudo. Se você fizer um propósito de ler pelo menos os evangelhos, em um mês você lê tudo assim com muita qualidade, né? Em um mês você lê tudo com muita qualidade. Começa pelo evangelho de João, depois lê Mateus, Marcos, Lucas, né? E você vai conhecer um pouco sobre toda essa caminhada de Jesus. Jesus continua seu ministério na Galileia. Ainda em Cafarnaum, Jesus curou o servo do centurião. Mateus capítulo 8, de 5 a 13, e Lucas 7, de 1 a 10. E em seguida saiu mais uma vez pela Galileia, pregando nas cidades dos discípulos. Mateus capítulo 11, versículo 1, voltando para Cafarnaum em seguida. Neste tempo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Olha só, Lucas capítulo 7, também um texto tão conhecido, né? Foi confrontado pelos discípulos de João Batista, que estava preso. Veja Mateus capítulo 11, de 2 a 19, e Lucas 7, de 18 a 35. Teve seus pés ungidos por uma pecadora, Lucas 7, 36 a 50, e continuou evangelizando intensamente de cidade em cidade na companhia dos 12. Foi em uma festa dessas cidades que os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, depois de Jesus ter curado um homem que era cego e mudo. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Belzebu, príncipe dos demônios. Olha só que coisa terrível. E Jesus declarou: a resposta de Jesus não poderia ter sido mais clara. Além de afirmar que nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo seria perdoada, a árvore é conhecida pelos seus frutos, de forma que os frutos daquilo que Jesus opera falam por si só. Leiam em detalhes Mateus capítulo 12, 22 em diante. Depois dessas coisas, Jesus seguiu para o mar,
Mateus 13, de 1 a 2 e Marcos 4, de 1 a 2. Como a multidão era muito grande, entrou em um barco e começou a pregar para a multidão que permaneceu na praia neste momento. Jesus compartilhou muitas parábolas conhecidas. Glória a Deus. Então, queridos, nós vemos que foi nesse momento que Jesus teve aquele confronto com os fariseus, quando os fariseus disseram que Jesus operava pelo poder de Beelzebu. E Jesus, ele foi duro declarando que o pecado, ele é perdoado, mas todo pecado, toda blasfema contra o Espírito Santo, não existe perdão. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de posicionamento, queridos, presta atenção. Quando você não souber o que falar, não fale nada. Quando você não tiver discernimento do que está acontecendo, não fale nada. Não atribua ao diabo aquilo que Deus está fazendo, porque você corre um risco de blasfemar contra o Espírito Santo, e blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. Então, muitas vezes, olhando determinadas coisas, a gente fica pensativo. Sabe o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo e guardo meu coração no Senhor. Eu não vou falar daquilo que eu não sei. E eu vou buscar direção no Espírito Santo. Eu não vou falar bobagem. Eu não vou falar aquilo que eu não sei. Porque eu não quero jamais blasfemar contra o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver que horas são aqui. Deixa eu ver que horas que eu comecei. Para ver até que horas a gente consegue ir, né? Senão a gente vai acabar ultrapassando muito o horário. Começamos aqui 5h32. Agora 6h18. Temos mais uns 10 minutinhos para a gente finalizar aqui, pelo menos, boa parte dessa ministração. Amém, queridos? Muito importante nós sabermos a rota geográfica por onde Cristo andou. Qual foi a ordem cronológica dos seus passos? Né? Estamos falando aqui, claro, em uma aula é impossível esgotar e falar com profundidade no assunto, mas é importante nós termos um pouco desse conhecimento. Então vamos lá, nesse momento Jesus compartilhou muitas parábolas conhecidas. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede, né? Jesus falava à multidão por parábolas, mas em particular explicava o significado para os seus discípulos. Em seguida, Jesus atravessou o mar em direção a Gadara, conforme Mateus capítulo 8, 28 a 34, Marcos 5, de 1 a 21 e Lucas 8, 26 a 40. Ao retornar de Gadara, quando chegou a Cafarnaum, Jesus foi procurado por Jairo. Aqui, queridos, essa passagem tão famosa. Quando Jesus foi até Gadara, ele libertou o endemoniado gadareno, aí ele voltou para Cafarnaum, e a Bíblia diz que quando ele desembarca, quem que ele encontra? Jairo. E quem era Jairo? Jairo é aquele que na primeira pregação, que nós vimos isso aqui lá um pouco antes, logo no começo do ministério de Jesus, quando Jesus foi pregar, na primeira pregação na sinagoga, quando ele abriu o texto no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas. Ei, queridos, quando Jesus abriu o livro, Jairo foi um daqueles que se levantaram contra ele. Jairo foi um daqueles principais da sinagoga que se opuseram ao ministério de Jesus. Mas olha que coisa interessante, aquela palavra que Jesus lançou, mesmo recebendo oposição, entrou como flecha no coração de Jairo. E agora nós percebemos que a filha de Jairo está doente. Quantos lembram? A Bíblia diz que a menina de 12 anos estava doente. Jairo foi até Jesus para pedir ajuda a Jesus. Ou seja, aquela palavra que Jesus havia lançado há um tempo atrás, mesmo quando Jairo se opôs, ela começou a produzir frutos, porque é assim que acontece. Está escrito, a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz e prospera para o propósito ao qual foi enviada. E aquela palavra que foi lançada começou a martelar o coração de Jairo. E quando a filha dele ficou doente, ele não foi na farmácia, não procurou a medicina, ele procurou Jesus, porque Jesus é o médico dos médicos.
médicos. E a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. E tem poder para destruir corações de pedra. Queridos, preste atenção. Se na sua família, na tua casa, se você conhece alguém que tem um coração de pedra, alguém que você quando olha fala assim, essa pessoa dificilmente vai se converter. É esses que Jesus gosta. Sabe por quê? Porque a palavra vai martelando, a palavra vai batendo, a palavra vai fazendo efeito. Aleluia. E o Senhor tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Essa pessoa vai se converter, essa pessoa vai se achegar, essa pessoa vai vir até a presença do Senhor, porque até Jairo se opôs ao Senhor Jesus, a ponto de planejar até mesmo a sua morte. Mas quando a palavra de Deus fez efeito no coração de Jairo, Jairo não pôde resistir e foi até Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, foi justamente neste exato momento, até perdi onde eu estava aqui. Vamos lá. Enquanto estava a caminho, aconteceu a cura da mulher que tinha 12 anos, uma hemorragia. E quando chegou à casa de Jairo, a menina que já estava morta foi ressuscitada pelo Senhor. Para saber mais, leia Mateus 9, de 18 a 34, Marcos 5, 22 a 43 e Lucas 8, 41 a 56. Foi depois desses acontecimentos que Jesus voltou a Nazaré e foi rejeitado pela segunda vez. Olha que coisa tremenda. Tudo isso, queridos, acontecendo, né, enquanto Jesus atuava no seu ministério na Galileia. Todas essas regiões são regiões da Galileia, onde Jesus estava operando, onde Jesus estava se manifestando de forma tão extraordinária em nome de Jesus. Vamos seguindo aqui. Foi depois desses acontecimentos que Jesus voltou a Nazaré e foi rejeitado pela segunda vez. Mateus capítulo 13, 55 a 57. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Olha só, queridos, eles viam Jesus como filho do carpinteiro. Eles não conseguiam enxergar dentro de Jesus o Cristo que havia. É por isso que o apóstolo Paulo declara, a ninguém considerai segundo a carne. Por quê? Porque nós precisamos conseguir enxergar o que Deus tem na vida das pessoas. Muitas vezes nós olhamos e fazemos rótulos nas pessoas. Aquela é uma prostituta, aquela pessoa, ela fofoca demais, aquela pessoa, ela tem esse problema, aquela pessoa tem outro problema. O ser humano, ele gera rótulos nas pessoas segundo o que vê, segundo a carne. E o apóstolo Paulo declara, ninguém considerai segundo a carne. O que nós precisamos ter é um olhar apurado. O que nós precisamos ter é um olhar como Jesus tinha, conseguir enxergar dentro da pessoa, porque Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior, e no meu interior, no seu interior, há uma essência poderosa no interior, muitas vezes de pessoas que estão no pecado, como outrora eu estava no pecado, como outrora você estava no pecado, como outrora tantas pessoas estavam no pecado, e alguém conseguiu enxergar algo dentro de você, alguém conseguiu enxergar algo dentro de mim, e investiu na minha vida, e hoje nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Aqueles judeus não conseguiram viver a promessa porque enxergavam Jesus somente como o filho do carpinteiro, o filho da Maria, o filho do Zezinho, mas não conseguiam enxergar o Cristo que havia dentro dele. Oh, queridos, nós precisamos ter esta ótica, precisamos ter essa visão apurada em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Meu Deus do céu, 6:26. O sangue de Jesus tem poder. Ainda tem bastante coisa para a gente falar. Nós vamos dividir essa aula em 2, tá bom? Eu vou parar aqui agora. Deixa eu ver onde eu tô parando.
Não é este o filho do carpinteiro. Aqui nesse versículo, vou fazer aqui a anotação. Nós vamos parar aqui agora. Na próxima aula nós finalizamos essa apostila e aí só vai faltar 2 aulas sobre cristologia, tá bom? Senão vai passar bastante e a gente vai avançar muito no horário. Eu não quero avançar muito no horário, senão eu tomo bronca depois. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, fecha aí agora a sua Bíblia e guarda esse ensinamento no teu coração. Na próxima terça-feira nós continuaremos em nome de Jesus e tenho certeza que Deus continuará falando poderosamente aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Olha, eu quero dizer que eu te amo. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande compartilhar verdades do reino, para compartilhar a palavra de Deus. Estou muito feliz e eu quero que você receba cada palavra ministrada em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua unção. Eu sinto a tua graça, Senhor, pelo teu renovo sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que esta palavra produza frutos, ó Pai, nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, e que sejamos praticantes, que Cristo seja o centro de tudo quanto nós fizermos, para a honra, para a glória e para a exaltação do nome do Todo-Poderoso de Israel. Com a sua mão levantada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo com a bênção de Abraão, de Isaque e de Israel, porque somos casas cheias de todo o bem do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima terça-feira e lembre-se que nós temos uma eterna aliança. Tchau, tchau.